Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Aleluia, amém. Hoje vamos para a nossa 12ª mensagem a respeito do tema restituição. Quem tem podido acompanhar? Né? Que bom, né? Se você não conseguiu acompanhar todas as mensagens, eu creio que você pode entrar e deixa eu lhe dar uma dica bem objetiva, né? Quando você entra no YouTube da igreja, né? YouTube Verdade e Vida SP, você vai ver o nosso logo ali. Se você clicar em cima do logo, ele vai aparecer algumas guias de orientação. E se você for ali no playlist, quando você aplicar no playlist, você vai ver que ali está separado por bloco, né? A série Sermão do Monte, a série Restituição, as pregações, o Ministério de Jovens. E nessa playlist nós procuramos colocar somente a mensagem, assim, a mensagem de 1 hora, 50 minutos. Nós tiramos dessa playlist toda a parte de adoração, toda a parte para facilitar quem quiser ouvir a mensagem, desfrutar, degustar da mensagem. E até ali tem sido muito bom para mim, né? Eu creio que eu vivo aquilo que eu aprendi. Eu estava no seminário, um professor, ele me colocou um pensamento para mim e para toda a turma. E quando ele colocou o pensamento a respeito disso, eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: muita gente fala que nós somos um canal de Deus, né? O pregador é um canal de Deus. Está tudo certo, né? A forma de você expressar que Deus vai usar o pregador. E ele, então, é um condutor daquilo que Deus quer fazer. Canal nesse sentido, de que ele vai criar as guias para que aquilo que Deus quer fazer chegue até as pessoas. E esse professor falou assim: eu gosto dessa ideia do canal, mas eu gosto de uma outra ideia. Eu gosto de dizer que o pregador é uma mangueira de Deus. Uau! Ele falou assim: o canal, normalmente, né? Não sei quantos já viram um canal, normalmente ele é aberto, né? Ele é aberto e você percebe a água passando por ele. Né? Os canais são assim. Entretanto, ele falou assim: por que eu gosto da figura que o pregador é uma mangueira, também não só um canal? Porque quando você é um canal, a água passa por você e você faz com que essa mensagem, aquilo que Deus quer fazer, chegue na vida da pessoa. Mas quando você olha a mangueira, né? Quando você é mangueira, primeiro a água precisa encher você. Ela precisa lavar você por dentro. E depois que ela lava você por dentro, aí sim ela pode se alcançar as pessoas. Eu gosto da ideia de que a mensagem, ela primeiro precisa mudar o pregador. Ela primeiro precisa limpar o pregador. Ela primeiro precisa filtrar, ela precisa tirar a sujeira da vida do pregador. Para que depois que ela tiver feito o trabalho de limpeza, aí sim ela vai chegar de maneira saudável para as pessoas que vão ouvir. Então, a minha oração é que Deus nos faça sempre uma mangueira, né? Que ao conduzir a palavra dele, nós precisamos primeiro ser transformados por ela, limpos por ela. E aí, então, depois disso, nós temos autoridade para poder fazer. Eu já preguei uma mensagem aqui sobre Jacó, onde aquela mulher samaritana, ao encontrar Jesus no poço, ela pergunta: és tu maior do que nosso pai Jacó? Porque ele cavou um poço, fez uma obra, mas ele primeiro bebeu do poço. Você não pode dar para as pessoas beber uma água que você não bebeu. Né? Então você primeiro precisa beber do poço, você precisa provar daquilo que você está colocando. E Deus tem nos dado muitas experiências com o toque da palavra na nossa vida. E tem sido, cada vez que a gente estuda e quem prega sabe o que eu estou dizendo, né? Como um pregador que gosta de levar a sério a obra de Deus e a palavra de Deus, você é confrontado com a palavra. Ela confronta os teus valores. Nós não somos só um papagaio que reproduz algo. Nós somos, acima de tudo, alguém que precisa ser limpo por essa palavra, transformado por essa palavra, e depois disso, então, nós temos autoridade para falar sobre ela. Tá? Espero que esteja assim também na sua vida, né? Que essa água limpa que veio do trono, ela possa estar limpando áreas da sua vida, como está limpando áreas da minha vida. Tá? Estamos aí na 12ª mensagem. E é interessante, o tema de hoje é a restituição das más escolhas que fazemos. Uau! Diga assim: Jesus, fala. Diga assim: misericórdia. Como diz uma irmã, diz assim: miserica. Né? Tem misericórdia. Antes de ler o texto,
né, nós vamos nos inspirar na vida de Sansão. Deixa eu colocar um pano de fundo para você entender algo sobre aquilo. O que é que nós queremos falar a respeito disso? Até aqui, em 11 mensagens, nós trabalhamos a restituição como uma obra de Deus, que Deus, então, ele restitui aos personagens bíblicos e a nós, isso como inspiração, a respeito daquilo que foi tirado, que foi perdido ou que foi pedido. Presta atenção. Foi tirado, foi pedido ou foi perdido. Nós falamos sobre Abraão, Deus pede a ele para deixar a terra e Deus restitui a ele uma terra. Nós falamos sobre Isaac. Isaac tiraram os poços dele, Deus devolveu os poços dele. Nós falamos sobre Jacó. Jacó foi lesado no seu salário e Deus então o enriqueceu. Então Deus foi restituindo aquilo que tirava. Nós falamos um pouco sobre Moisés. Ele tinha um ministério, ele tinha um chamado. A perseguição fez com que ele abandonasse o chamado, ele deixou o chamado de lado, e aí então Deus restitui no seu chamado. Depois falamos um pouco sobre Josué, ele perde Moisés, e aquela perda de Moisés foi extremamente dolosa para ele, e aquela perda estava gerando nele, então Deus vai e restitui a Josué um propósito. Falamos um pouquinho, e foi a nossa mensagem última, dos personagens em sequência. Nós falamos sobre Gideão, onde as pessoas estavam roubando a colheita, onde as pessoas estavam roubando todas as coisas, e Deus então levanta e dá a ele a restituição. Domingo passado, Dia das Mães, não sei quantas ouviram, né? Nós pregamos 2 mensagens sobre 2 mães, em 2 Reis, capítulo 4, que foram restituídas da possibilidade de perder os seus filhos. Uma tinha o seu marido morto, sabe? Ela foi clamar e ela foi restituída e pôde pagar as suas dívidas. A outra, que era uma mulher rica, não tinha filho, e por ser uma pessoa abençoadora, Deus deu a ela um filho, esse filho se perdeu, e ele foi lá e restituiu. Então, até aqui, presta atenção, até aqui, nós estamos falando de restituições de coisas que foram tomadas, perdidas ou pedidas por Deus. Só que hoje eu quero entrar num nível mais profundo. Hoje eu não quero falar sobre o que é que alguém tirou de você, o que é que alguém pediu a você, mas o que é que eu e você perdemos por causa daquilo que nós fizemos. Quem aqui não tomou uma decisão errada e pagou um preço miserável? Sabe, há um texto em Deuteronômio, muito interessante esse texto de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo número 30, ele vai dizer o seguinte, olha bem, Deuteronômio 30, versículo 19. O pastor Rogério um dia pregou sobre esse tema, inclusive aqui. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti. Agora diz Deus, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Fala comigo, escolhe. De novo, escolhe. Pois a vida para que vivas tu e a tua descendência. Fala comigo assim, escolhe. Pois é, deixa eu começar a entender algo. Deus nunca vai obrigar você a tomar decisões. Nunca. Não tente atribuir para Deus a decisão que você quis tomar. Não tente jogar nas costas de Deus a decisão que você tomou, não importa por quê. Se alguém foi instrumento disso, se você foi instrumento disso, não importa, mas Deus nunca vai lhe obrigar a tomar decisões. Deus vai sempre colocar diante de nós as opções. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus vai sempre colocar diante de você. Propus a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus diz assim, entretanto, eu quero sugerir algo, escolhe a vida para que vivas. Escolhe a bênção para que desfrute delas. A decisão de viver a bênção de Deus não é de Deus. A decisão é nossa. A decisão de não viver a bênção de Deus também não é de Deus. Você pode vasculhar a Bíblia do início ao fim e você não vai ver Deus levando pessoas a tomarem decisões, sabe? A não ser que aquilo já estivesse dentro dela, e aí Deus vai deixando e nós sofremos as consequências das nossas decisões. Eu tive muitas experiências, muitas. Eu fiz uma relação enquanto preparava, e eu fiquei assustado de como eu sou cabeção.
de como eu tomei decisão errada. Não é que eu concordei com a pastora Mirna? Ela sempre dizia, você é teimoso. Eu falei, não, sou não. Eu? E eu fui fazendo uma relação sincera, eu e Deus, e é claro que eu não vou dizer para você todas elas, né? E eu descobri o quanto eu podia estar vivendo outra realidade, o quanto eu podia estar dentro de uma outra plataforma se eu tivesse tomado outros tipos de decisões. E deixa-me contar uma decisão, uma experiência, já repartei para vocês. Quando Deus nos chamou para o Ministério Tempo Integral, em 1997, nós tínhamos uma indústria. Eu tinha uma indústria no Espírito Santo, tinha uma indústria no Rio de Janeiro e algumas lojas. E eu tinha muito contato no ramo da construção civil, eu trabalhava com mármores e granito. Eu tinha comprado uma máquina italiana que ajudava a fazer o polimento, né, o brilho daquela pedra mármore. E tinha sido muito cara. E aquela máquina me dava muita produtividade. E quando Deus nos chamou para o Ministério Tempo Integral, eu falei, Deus, o que eu vou fazer com os negócios? E Deus falou assim para mim, claramente, venda essa máquina. E com o dinheiro desta máquina, você compra estoque de matéria-prima. Quem é empresário sabe que vai entender. Compra um estoque de matéria-prima, que era o mais caro. Se você tiver estocado de matéria-prima, você vai ter um custo a menos, logo você vai ter uma redução de custo, vai ter um lucro maior, você vai viver por um bom tempo, sem dificuldade nenhuma. Eu liguei para um amigo, falei que estava vendendo a máquina, e eu troquei com ele verbalmente, nós acertamos que eu ia trocar por uma quantidade X de blocos de mármores, que aquilo me daria aí uns 5, 6 anos de matéria-prima, sem nenhum problema. E eu fiquei feliz da vida por aquela orientação que Deus me deu, eu não precisava daquela máquina, eu podia mandar polir em outro lugar, ficava e tal. E eu fiquei feliz da vida, acertamos, e um dia eu peguei o caminhão, nós tínhamos um caminhão, eu botei a máquina, desmontamos a máquina, botei ela em cima do caminhão, e eu fui levar a máquina. E eu fui levar a máquina para o Espírito Santo. E eu estou no meio do caminho e do meu lado estava o meu gerente. Sabe, meu gerente ali do lado, conversa vai, conversa vem. Me lembro como se fosse hoje, eu sei a hora certinho, o lugar certinho. Que eu estou olhando, pensando, falei, rapaz, eu tive uma boa ideia. Gente, se existe um troço desgraçado, é a tal da boa ideia. Cuidado com as boas ideias que não tem nada a ver com Deus. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Amanhã nós temos uma live dos homens, e você vai aprender bastante sobre finanças. Não esqueça, amanhã, às 8 horas, nós vamos ver isso, né? E vai ter alguma instrução bem preciosa. Mas aí eu estava ali, tive uma boa ideia, falei, rapaz, olha que coisa, para que eu vou dar essa máquina para esse cara? Eu tenho um terreno lá no Espírito Santo, eu monto essa máquina em cima do terreno, e o dinheiro que ele vai ganhar com esse terreno, ganho eu. Excelente ideia, tudo certinho. Eu tinha o dinheiro para montar a máquina, eu tinha o terreno para montar a máquina, eu tinha as pedras, eu falei, eu vou vender para mim mesmo, vou vender para o outro. Tive uma excelente ideia. Cheguei lá, sentei com o rapaz, conversei, pedi perdão. Falei, está desfeito o negócio, eu vou montar. O cara falou, está tudo bem. Resumo da história. Em 2 anos eu tinha perdido $70 mil, tinha perdido a máquina e fiquei endividado. A ideia era boa, só não era de Deus. A minha escolha, foi a minha escolha, não foi de Deus, não foi de ninguém. Perdão. A minha escolha me levou a viver o que eu não queria viver. Hoje nós vamos falar sobre Gideão. E se existe alguém que é especialista em mais escolha, é o tal do Gideão. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 13. Do verso 1 ao verso 5. Juízes 13, do verso 1 ao verso 5. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer mal diante dos olhos do Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril, nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te de não bebas vinho ou bebidas fortes, nem comas coisas imundas, coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Portanto,
o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Aleluia. Fala conosco, Senhor. Não. Presta atenção, em Sansão, nós aprendemos que é possível um homem ou uma mulher de Deus ter uma grande promessa, fala, uma grande promessa. Receber uma grande unção. Receber uma grande autoridade. Tá? Então nós vamos aprender que é possível que um homem de Deus, que tem um chamado de Deus, tem uma promessa de Deus, recebe unção para cumprir aquele chamado, recebe autoridade para cumprir aquele chamado, joga tudo fora por causa das escolhas erradas. Uau! Eu estou pregando para mim, tá? Mais uma vez. E quem sabe serve para você. Por causa da más escolha, Sansão comprometeu o propósito da sua existência. Por causa das más escolhas, Sansão comprometeu o propósito da sua família. Por causa das más escolhas, Sansão comprometeu o propósito de Deus na vida de uma nação inteira. O que eu estou tentando te dizer é que não basta ser homem de Deus, não basta ter ou mulher de Deus, não basta ter unção e autoridade. Se você não souber lidar com isso e não souber fazer escolhas, isso não vai sustentar você. Tem gente que sobe num patamar, sou guia, sou pastor, sou bispo, sou apóstolo. Isso não significa nada. Você quer ver um negócio que me irrita? Quando a gente fazia evento aqui, botava as pessoas ali no estacionamento, e aí vinha alguém dizendo assim, pastor, ou aqui mesmo, né, separando uma área VIP, alguém disse, pastor, a pessoa foi lá e me deu uma carteirada. Eu sou pastor, eu tenho que entrar. Vai ver, eu estou na esquina. Vai dar carteirada em quem, rapaz? Cuidado com essa ideia de querer os primeiros assentos, porque a Bíblia diz que aqueles que querem os primeiros assentos, aquele que lidera pode botar você lá atrás. É melhor você ficar lá atrás e ser chamado para estar na frente, do que estar na frente e mandar lá para trás. Seja simples, seja humilde. Você pode ter uma grande missão, você pode ter recebido uma grande autoridade, você pode ter recebido uma grande unção para fazer, mas se no processo as suas escolhas forem equivocadas, você compromete o que Deus queria fazer em você, com você e através de você. O que aprendemos com Sansão? Sansão recebeu uma grande missão. A Bíblia diz, ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Uma grande missão. Sansão recebeu uma grande autoridade, ainda criança. Juízes capítulo 13, versículo 24 e 25. Entenda, ele recebeu uma missão, o pai dele colocou. Agora, olha bem o que acontece, Juízes 13. Depois deu a mulher à luz a um filho, chamou Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Continua. E o Espírito do Senhor, repita comigo, o Espírito do Senhor, guarda isso, guarda essa palavra, o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Mané, Dan, entre Zorá e Estol. Ou seja, desde criança, ele já tinha uma visitação do Espírito dele. Desde criança, ele foi empoderado para cumprir a sua missão. Então, Sansão tinha uma grande missão. Sansão começou a manifestar autoridade e unção desde criança. Sansão foi tomado pelo Espírito várias vezes para fazer proeza. Me acompanhe nisso aqui. Juízes 14, vamos bem rápido. Juízes 14, 15. Juízes 14, 5 a 16. 5 a 6. Juízes 14, 5 a 6. Olha bem. Desceu, pois, o seu pai e a sua mãe a Tina. Chegando às vias de Tina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Olha esse versículo. Então, diga comigo, o Espírito do Senhor. De novo, o Espírito do Senhor. Olha, então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele. Olha que coisa forte. Tá? Criança, ele foi usado já. Agora, ele está aqui, o Espírito do Senhor se apossou dele e ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem seu pai, nem sua mãe deu a saber. Agora, olha outro texto aqui. Está Juízes 14, 19. Olha lá, outro texto. Juízes 14, 19. Então, o Espírito do Senhor, repita comigo, o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor
Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos que nome feio, aquelonitas, né? Matou deles 30 homens, despojou as suas vestes, festivais, e deu aos que decifraram o enigma, porém acendeu a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Diga comigo, o Espírito do Senhor tomou conta dele, ele mata o leão. O Espírito do Senhor entra na vida dele, ele mata 30 homens. Você vai ver que isso aí é uma frequência. Sansão é empoderado pelo Espírito e ele arranca uma porta. Sansão é empoderado pelo Espírito e ele mata mais de 3.000 pessoas. Então, Sansão, ele tinha eu vou chamar de empoderamento. Tem outro texto em Juízes 15, 14. Tá? Juízes 15, 14, ele vai dizer assim: chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o que está escrito aí? De novo, o que está escrito? O Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimado. Presta atenção. Você vai perceber que por 4 ocasiões, de uma maneira específica, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. E porque o Espírito se apoderou dele, ele fez obras maravilhosas. Ele cumpriu a missão dele. Agora, presta atenção. Apesar de ter tido unção e autoridade, as suas escolhas comprometeram o seu chamado. Olha para mim, que eu vou dizer para você. Juízes 16, 20. Juízes 16, 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado o seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda mais uma vez, como dantes. Você está me acompanhando? Ele está dizendo assim, do mesmo jeito que foi até aqui, do mesmo jeito que o Espírito do Senhor foi comigo, está fácil, não é isso? Ó. Sairei ainda uma vez mais dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que o Senhor já tinha se retirado dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando o Espírito de Deus veio sobre a sua vida, é fácil você perceber que ele veio sobre a sua vida e o estrago no mundo do inferno que o Espírito faz. Mas quando a gente toma decisões erradas, e aqui nós vamos ver agora, a partir de agora, Deus se retira e nem sempre você percebe. Eu vou repetir. Cuidado. Porque você pode muito bem entender e ser cheio do Espírito para fazer algo. Mas os nossos erros, as nossas decisões erradas, as nossas más escolhas, podem fazer Deus se retirar. E a nossa obstinação é tão grande que às vezes nós nem percebemos que o Espírito foi. Vocês estão percebendo o nível de importância de nós entendermos a respeito de escolha? O que é que levou Sansão a perder essa autoridade, a perder esse poder? Diga assim, mais escolhas. Mas Sansão abusou das escolhas erradas, perdeu tudo que tinha. Agora, o que eu amo em Deus é que Deus é um Deus que age nas nossas más escolhas por misericórdia. Diga amém. Querido, agora eu vou começar a dar um mole. Deus é um Deus tão misericordioso, que Ele é capaz de, mesmo nas nossas más escolhas, nos dar uma oportunidade de ser restituído do nosso chamado, de ser restituído. A minha oração é que nessa manhã, Deus possa te conscientizar que não importa o que levou você a perder, Deus pode fazer você viver de novo. Não importa quais foram as escolhas que você e eu fizemos, que fez com que nós nos afastássemos da nossa missão, do nosso poder, da nossa autoridade. Eu conheço um Deus de misericórdia, que quando encontra um coração quebrantado e contrito, Ele é capaz de te dar outra oportunidade. Ele é capaz de chamar você de novo. E eu sei que Deus está falando com gente aqui. Eu sei que aqui, nesse lugar físico, nesse lugar da internet, tem gente que tem sofrido anos por causa de escolhas erradas.
perderam lugares, perderam autoridade, perderam missão, estão frustrados. Mas eu venho nessa manhã como profeta dizer, Deus é um Deus de restituição, até quando nós fazemos escolhas erradas, desde que haja em nós quebrantamento e arrependimento. Vejamos algumas escolhas que levaram Sansão a perder aquilo que ele tinha, que seguramente são escolhas que nós fazemos como ele fez. Eu quero falar sobre alguns blocos de escolha. Primeiro, Sansão foi especialista em escolher errado os seus amigos. Meu Jesus amado. Primeira coisa, cuidado com quem você decide se relacionar. Se existe algo que seguramente pode comprometer, são as pessoas que você escolhe para andar com você, para influenciar a sua vida. Há um ditado popular que diz assim, diga-me com quem tu andas. Pois é, meu pai fala assim, não é bem assim que não. Meu pai diz assim, diga-me com quem tu andas, e eu direi em quem você pode se tornar. Com quem você anda não influencia, desde que você interrompa. Mas se você continuar andando, você vai se tornar como aquela pessoa. Então, cuidado. Você vai ver Sansão fazendo escolhas erradas. Você vai perceber que Sansão escolheu andar sozinho. Cuidado com essa história de andar sozinho. Você vai perceber que toda a vida de Sansão, em toda a vida de Sansão, Sansão nunca anda com ninguém. Sansão ele era franco atirador, ele era o homem do isolamento, ele vivia sozinho. Ele jogava no time dele para ele. E se existe um erro na vida de uma pessoa, é essa soberba e prepotência de que você pode andar sozinho, que você pode andar isolado. É isso que a Bíblia vai falar quando trabalha ali em Eclesiastes, capítulo de número 4. E muita gente usa esse texto para casamento, e ele cai muito bem dentro dele, né? É melhor serem dois do que um. Mas ele não fala que é melhor ser homem e mulher. Ali fala, é melhor serem dois. Tá? Está falando de companheiro. Não está falando só de mulher e marido. Pode ser aplicado? Pode, mas o texto não está falando disso. O texto está dizendo assim, é melhor você não estar sozinho. É melhor você ter alguém com você. É melhor você não andar sozinho. Sabe por quê? Ele diz assim, porque aquilo que você faz vai render mais. Se você está sozinho, você vai render tanto. Se você está com alguém, esse tanto vai se multiplicar. Então não ande sozinho. Porque você está rendendo muito menos do que quando anda com alguém. Aí ele continua dizendo, tá? O versículo seguinte, versículo 10. Assim, porque se caírem, um levanta o companheiro, ai porém daquele que estiver só. Pois caindo, não haverá quem o levante. Não está falando de mulher e de marido, está falando de companheiro. E você vai ver a vida de Sansão, que na hora que ele caiu, não tinha ninguém para levantar. E talvez alguns de nós aqui, já tenha vivido essa experiência. Se isolou, ficou sozinho, e na hora que veio o tempo ruim, não tinha quem ajudasse. Então eu quero dizer algo para você, não ande sozinho. E ele ainda continua mais um ainda. Ele diz o seguinte, versículo 11. Também se dois dormirem junto, eles se aquecerão. Mas se um só, como há de se aquietar? Ele vai dizer, presta atenção, vou dizer para vocês. Sabe, sempre vai ter alguém que vai fazer um cafuné em você, vai colher você, no momento da dificuldade, quando você tem alguém. Mas quando você está sozinho, quando você se isola, na hora da dificuldade, não tem ninguém para te ajudar. O primeiro erro de Sansão nos relacionamentos foi que primeiro ele não quis relacionamentos. Isso é um erro. Interessante que existia um povo na Bíblia Sagrada chamado Amalequita. Os amalequitas eram especialistas em matar quem andava para trás, quem ficava para trás, quem andava sozinho. Você vai ver a história dos amalequitas, Deus o condenou por isso. Por quê? Porque os amalequitas, eles vinham por trás da nação de Israel enquanto estava no deserto, e todo mundo que ia ficando para trás, eles matavam. Então ele está dizendo assim, cuidado, existe um demônio com unção de amalequita que ama matar quem anda sozinho. Então, se você está sozinho, você é alvo número 1 dos amalequitas. Primeira uma escolha que Sansão fez foi na área dos relacionamentos. Escolheu andar sozinho. Mas ele não só escolheu andar sozinho, ele escolheu andar com as pessoas erradas. Quando escolheu errado.
Você vai ver que em 2 ocasiões, Sansão, ele pega e decide, sabe? Você vai ver isso em Juízes 10, 14, 11, 15, eu não vou ler, senão a gente perde tempo. Juízes 15, 19. Sansão vai encontrar, sabe, pessoas, e chama aquelas pessoas, e faz uma festa para aquelas pessoas, e são as pessoas erradas. E ele propõe um enigma para aquelas pessoas, e aquelas pessoas estão ali só para matar ele, só para destruir ele. Cuidado quando você escolhe alguém para andar do seu lado, porque essa pessoa pode estar mal intencionada para derrubar você. Então pense bem, quem é que você vai colocar para andar do seu lado? Se a primeira má escolha de Sansão foi nos relacionamentos, tentou andar sozinho, andou com as pessoas erradas, e talvez seja essa a grande lição do Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então escolha com quem você anda. Sansão escolheu errado. Para se isolar. Sansão escolheu errado. Por colocar pessoas erradas na vida dela. Você está lembrando de alguma coisa na sua vida? Você já teve alguém que entrou na sua vida para te destruir? Interessante que tem pessoas que, meu Deus, eu não queria falar isso, mas vou falar. Tem pessoas que têm o poder de cegar a gente. É como se fosse um encantamento. A pessoa apronta um monte e a gente não consegue enxergar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E quase sempre nós homens somos avisados pelas esposas. Cuidado com esse cara. Cuidado, quase sempre. Cuidado com esse cara. Só que a gente fica tão cego, tão encantado, que a gente não consegue ouvir a voz de pessoas que nos amam. Então, cuidado para não viver encantamento na vida de pessoas. Tem gente, querido, tem gente que tem cara de crente, jeito de crente, focinho de crente, rabo de crente. Crente feijoada. Tem cara de porco, focinho de porco, rabo de porco, orelha de porco, mas não é porco. Tem crentes, tem gente que é um engodo, que é um veneno para a sua vida. Toma cuidado com esse tipo de gente. As más escolhas dos relacionamentos levaram Sansão a fraquejar. Grande parte da derrota de Sansão se deu porque ele escolheu ficar sozinho, escolheu pessoas erradas. Então, em nome de Jesus, reflita hoje, aonde é que você está errando nessa área. Segundo, as más escolhas que Sansão fez também tiveram a ver com o seu comportamento. Sabe, você vai perceber que ele escolheu o orgulho ao invés da simplicidade. Ele achava que só ele era o dono da verdade. Ele propõe um enigma, dizendo assim, ninguém é melhor do que eu. Eu sou o dono da verdade. Gente, coisa terrível o tal do cara soberbo e orgulhoso. E a Bíblia diz que esse tipo de gente procede à ruína. O que aconteceu com Sansão foi exatamente o que a Bíblia disse. Aquela pessoa que se chama intocável. Eu sou melhor do que vocês. Eu sei mais do que vocês. Eu faço melhor do que vocês. O que eu faço é melhor. O que vocês não sabem fazer, eu vou ensinar vocês a fazer. Eu vou fazer desse jeito. Porque eu sei, porque eu. Sabe, essa soberba, essa prepotência derrubou Sansão. Sansão propõe um enigma, certo de que ninguém ia descobrir, porque ele era soberbo e prepotente. E sabe qual foi o resultado? Se ferrou. Cuidado com esse comportamento orgulhoso, soberbo e prepotente. Porque isso vai fazer você perder o propósito pelo qual Deus chamou. A unção que você tem. Porque a Bíblia diz que ao soberbo Deus resiste. Fala assim, não quero nada com você. Mas aos humildes, Deus atrai para Ele. Deus exalta. Não cometa o erro de Sansão de escolher a soberba, de escolher a prepotência. Seja simples, seja humilde. Sansão escolheu andar pelas emoções e pelo prazer, e não pela prudência e pela razão. Nós vivemos uma geração
que o prazer determina as ações. O que me dá prazer é o que eu quero fazer. Eu não quero pagar preço por aquilo que me dá prazer. Todas as vezes que você chega para uma pessoa que valoriza o prazer e não a razão, você vai ver que essa pessoa está prestes a cair. Meu pai querido hoje com meu pai do céu, né? Meu papai da terra está com meu papai do céu. Ele dizia o seguinte, sabe? Sempre ele falou muito comigo a respeito disso. Primeiro, a obrigação. Depois, a devoção. Ouvi isso a minha vida inteira. Entre aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu preciso fazer, eu tenho que fazer o que eu preciso, para depois fazer o que eu quero. E meu pai ensinou isso desde criança. Nós éramos em casa, nós éramos 3 irmãos, a minha irmã caçula nasceu depois, e em casa tinha uma regra. Nós chegávamos da escola e ninguém podia sair para brincar. Ninguém podia sair para brincar enquanto não fizesse uma tarefa de casa. Lavar roupa, falando sério. Passar roupa, lavar banheiro, cuidar da casa, lavar a escadinha que tinha lá. Aí você, eu não quero fazer isso, também não vai brincar. Se os nossos pais hoje educassem dessa mesma maneira, ensinando que a obrigação está antes da devoção, nós não teríamos tanta sociedade desajustada como temos hoje. Minha esposa um dia chegou para minha mãe e falou assim, obrigado por ter educado bem seus filhos. Eu falei assim, eu sei o que custou essa educação. Quantas raivas eu passei por ter que estar passando roupa, lavando roupa. Que eu sei fazer tudo em casa. Porque eu fui ensinado que o prazer é muito bom, mas a devoção, ela é mais importante do que o seu prazer. Sansão valorizou o prazer. Você vai ver que Sansão queria a mulher bonita, Sansão queria a filisteia, Sansão passou, olhou uma mulher filisteia, e vamos falar sobre isso aqui na frente, né? Vai ser um bônus. Ele disse, eu quero ela. O pai falou, pai, não faz isso não, eu quero. Sansão vai lá, pega uma prostituta chamada Dalila, eu quero ela. Então, sempre na vida de Sansão, ele escolheu o prazer em vez do dever. E quem escolhe o prazer em vez do dever faz uma escolha errada. E quem faz uma escolha errada vai se dar mal. Terceira área, ele escolheu mal os seus relacionamentos, ele escolheu mal o seu comportamento, as decisões que ele tomou, e ele escolheu mal os seus relacionamentos matrimoniais. Depois eu quero 50% do salário de oferta da Marta e do Rogério. O Ministério de Família vai fazer uma vaquinha. Se existe algo que destrói uma pessoa, é casar errado. Não é verdade, não é? É mesmo? É mesmo? Mas tem uma notícia para te dar. Ninguém te obrigou a casar. Agora que casou, aguenta. Eu vou repetir. Ninguém te obrigou a casar. Mas agora que casou, aguenta. Quando eu estava para casar, minha mãe chamou, como chamou todas as filhas, e falou assim, filho, presta atenção. E eu falei isso para minhas filhas também. Ó, período de namoro e noivado é período de você abrir os olhos e enxergar tudo. Olha tudo. Olha os defeitos, olha como trata a mãe, olha se é preguiçoso, olha se trabalha. Você tem que ter os olhos bem abertos para enxergar tudo. Se tem mau hálito, se gosta de tomar banho, você tem que olhar tudo. Você tem que olhar tudo. Sabe por quê? Minha mãe diz assim, porque depois de você casar, você tem que fechar os olhos. Né? Eu avisei que ia ficar ruim. Ninguém mandou você casar com quem você casou. Agora, você casou, sustenta aquilo que você escolheu. E creia que Deus pode mudar você e essa pessoa. Não é porque começou mal que vai terminar mal. Deus é um Deus que muda quem está aberto para ser mudado. Pastor, mas não dá certo meu casamento. Não dá porque você não quer. Comece a entrar em Deus. Queridos, eu podia contar algumas experiências aqui, que você ficaria de boca aberto, de ver o que é que mulheres fizeram para manter o seu casamento, e como Deus honrou. O que que homens fizeram para poder manter seu casamento.
Sansão, ele foi um péssimo sujeito para escolher os seus relacionamentos. Ele olhou uma filisteia e falou, eu quero ela. O pai falou, vai não, rapaz, eu quero. Ele olhou a Dalila e falou assim, Dalila, eu quero. Queridos, a má escolha de um casamento pode destruir o seu chamado, pode destruir o teu propósito e pode acabar com a tua autoridade e a tua unção. Sansão péssimo nesse tipo de escolha. Agora eu gosto que a Bíblia Sagrada ela tem alguns exemplos preciosos, pelos quais nós podemos nos inspirar em escolher bem. Há uma história que eu sou fã dessa história. Talvez uma das mulheres que eu mais admiro na Bíblia, chama-se Abigail. Pensa num cara que eu sou apaixonado por ela. Abigail casou com um cara mau, escolheu mal. Abigail escolheu mal. A Bíblia diz que o marido dela era filho de Belial. Pensa num cara encrencado, difícil, enrolado. Sujeito ruim. E um dia ele aprontou com Davi saiu para poder matar ele, por causa daquilo que ele aprontou. A Bíblia diz que Abigail, mesmo sabendo que o marido era mau, ela foi até Davi e falou assim, rapaz, não faz isso não. Ouça o conselho dela. Ela diz assim, esse tipo de comportamento não precisa ter ninguém na terra para punir. Deus vai cuidar de Nabal. Em vez de você sujar sua mão para matar Nabal, deixa Deus cuidar de Nabal. E ela aconselha Davi a não matar o marido ruim dela, para Davi não ser punido amanhã por Deus, por ter tentado fazer o trabalho de Deus. Tem muita gente casada que está metendo a mão para se separar, quando na verdade, se você fizer isso, você vai se dar mal. Deixa Deus cuidar desse assunto. E Davi então aceitou aquele conselho, aceitou o conselho de Abigail, e Abigail voltou a morar com aquele traste que ela tinha em casa. Voltou a morar com aquele sujeito ruim. Deus olhou aquilo lá em cima e falou assim, ela confiou em mim, fica tranquilo que eu vou dar um jeito nele. Ele não quer mudar, eu mato ele. Você está brincando? Falando sério, lê o texto. Ela não precisou sujar a mão dela. Ela não precisou deixar que ninguém fizesse o trabalho sujo. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de justiça. E Deus não precisa da sua ajudinha, nem da minha ajudinha, nem da ajuda de ninguém, para resolver aquilo que só Ele pode resolver. A má escolha foi dela. Ela agora segurou e falou, Deus, me ajuda. Entrei numa roubada. E sabe como é que termina a história de Abigail? Quando Deus tirou a vida de Nabal, e Davi soube, falou assim, essa mulher eu quero. Essa mulher eu quero. Essa aí não é negócios encrenca que eu tenho aqui não. Davi tinha umas 3 encrencas lá, a história dele é comprida. Ele falou, isso aqui não é bucha não. Isso aqui não é bucha não. E ele vai e pega aquela mulher, e em cima daquilo, Deus faz uma grande diferença. Sabe, cuidado com as más escolhas que você faz. E agora eu quero me dirigir aos jovens solteiros e mulheres solteiras. Casamento é propósito de Deus. Você não nasceu para viver sozinho. Deus te fez e tem alguém especial para você. Agora, abra bastante os olhos enquanto estiver namorando. Pense bem quem vai você botar do seu lado. Porque depois de você casar, segura a onda. Hoje vivemos uma geração de pessoas que estão tentando fazer com a sua ação. Falamos aqui, estou terminando, que Sansão, ele tomou algumas decisões erradas na vida dos relacionamentos. Fala relacionamentos. Comportamentos e matrimônio. Mas sabe por que ele tomou essas 3 decisões erradas? Eu vou explicar. Pelo mesmo motivo que eu e você tomamos. Porque ele fez mais escolhas com a vida espiritual dele.
por ter feito mais escolhas espirituais, a consequência foi fazer mais escolhas de amigo. Por quê? Foi mais escolhas de companheiro, mais escolhas de temperamento, mais escolhas de atitude, mais escolhas de casamento. Ou seja, eu e você tomamos decisões erradas, porque não temos uma atividade espiritual sadia. A falta de uma escolha saudável na vida espiritual vai levar você a fazer escolhas erradas em todas as áreas da sua vida. Eu vou repetir. A falta de uma escolha saudável com a sua disciplina espiritual, com a sua vida espiritual, vai fazer você escolher errado os seus amigos, vai fazer você andar sozinho, vai fazer você viver orgulhoso, vai fazer você viver prepotente, vai fazer você escolher pessoas erradas para casar. Por quê? Porque tem uma atividade medíocre, mesquinha na vida espiritual. Sansão, ele fez mais escolhas espirituais. E por que fez mais escolhas espirituais? Ele fez mais escolhas em todas as áreas dele. E aqui eu começo a concluir, quero dizer para você. Você vai perceber que Sansão era o homem que escolheu não orar. Uau, uau. Sansão escolheu que ele não precisava de tomar decisões baseadas em oração. Não, você não está entendendo. Eu vou repetir. Quem não ora, as coisas só pioram. Sansão não tinha vida de oração com Deus. Você não vê Sansão consultando a Deus antes de tomar a decisão. Ele simplesmente faz. E porque ele tem êxito nas suas decisões, ele acha que não precisava de Deus. Todas as pessoas que não oram é porque confiam mais em si do que em Deus. Eu vou repetir. Toda pessoa que não ora antes de decidir é porque confia mais na sua decisão, no seu julgamento, do que no julgamento de Deus. Quem não ora está dizendo: Deus, eu não preciso de conselho, porque eu sei o que eu sei o que preciso. Eu não preciso ouvir o Senhor. Então eu vou tomar minha decisão porque eu me garanto. Eu vou tomar minha decisão porque deixa com o Beck aqui que eu resolvo. E esse tipo de gente é que nem Sansão. Sansão nunca orava antes de tomar a decisão. Mas na hora que a coisa apertava, ele: Senhor, me ajuda. Você conhece alguém assim? Olha esse texto aqui. Juízes 15, 18. Juízes 15, 18. Olha lá. Sentindo grande sede. Agora apertou, né? Agora a coisa ficou ruim, né? Até aqui era só vitória, né? Só alegria. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor. Ah, engraçado, né? Na hora que a coisa aperta, clama. Por que não orou antes? Quem não ora antes tem que clamar depois. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Ou seja, quem não ora antes tem que pedir misericórdia depois. A hora que a coisa apertou, aí ele orou. Querido, posso dar uma dica? Seja preventivo e não reativo. A oração, ela previne o erro. O clamor, ele pode até corrigir o erro. Pode atrair Deus. A má escolha de Sansão de não querer orar, de não buscar a Deus, de não consultar a Deus, levou ele a tomar decisões erradas. Muitas decisões que você e eu tomamos erradas, que comprometeram o nosso chamado, comprometeram a nossa vida, comprometeram a nossa família, comprometeram os nossos negócios, comprometeram as coisas que nós fizemos, é porque nós não oramos. É porque nós não buscamos Deus. E quem não busca Deus é porque confia demais em si. Jeremias capítulo 17, versículo 17, ele vai dizer o seguinte: maldito o homem que confia em si mesmo, que confia no próprio homem e faz do seu braço o seu processo decisório. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua aljava, a sua segurança. Mas bendito o homem que confia no Senhor, porque ele será como um arbusto no deserto,
que florescerá. Ele está dizendo, Jeremias está dizendo, cuidado com esse tipo de comportamento, cuidado com esse tipo de atitude, onde você confia em você. Se você não ora, é porque você não confia em Deus. Se você não ora, é porque você confia nas suas decisões. Você está firmado no seu braço. Então, você quer tomar decisões sábias, ore antes, para não ter que pedir misericórdia depois. Ele fez mais escolhas espirituais. Sansão decidiu desobedecer a Deus. Sansão decidiu desobedecer. Quando ele nasceu, disseram assim, ele não pode cortar cabelo. Ele foi lá e cortou. Ele não pode tocar em coisas imundas. Ele foi lá, pegou um leão e tocou. Ele era um nazireu. O que Deus pediu para ele fazer, ele não fez. E quando você não faz o que Deus pediu para fazer, Deus se retira da sua vida. Deuteronômio capítulo 28, ele vai dizer assim, se você atentar para aquilo que eu estou te informando, se você decidir andar na minha presença, se você fizer aquilo que eu estou te mandando, você será abençoado na terra, você será abençoado ali, você será abençoado lá, você será abençoado, você será abençoado, você será abençoado, você será abençoado. Bendito será sua esposa, bendito será teu trabalho, bendito será teus filhos, bendito é a tua amassadeira, bendito é teu campo, bendito é teu vago, bendito, bendito. É só você fazer o que eu disse. Mas ele depois disse, também se você não fizer, maldito será aqui, maldito será ali, maldito será ali. Você escolhe, é você que escolhe o que você quer, bênção ou maldição. Obediência ou desobediência. Ele tinha instruções claras de Deus. As más escolhas espirituais. Decidiu agir sem orar. E decidiu deliberadamente desobedecer. Levaram ele a perder tudo que tinha Deus planejado para a vida dele. Eu li um texto do pastor Hernando Dias Lopes, falando sobre Sansão, e eu quero ler esse texto para você. Ele diz assim, o pecado é um engodo. Promete trazer prazer, mas traz tormento. Promete trazer liberdade, mas escraviza. Promete trazer vida, mas mata. O pecado levará você mais longe do que gostaria de ir. Reterá você mais tempo do que gostaria de ficar. E custará um preço mais alto do que aquele que gostaria de pagar. Cuidado com essa obstinação de pecar deliberadamente. Mas eu quero terminar dizendo que apesar das más escolhas de Sansão, Deus teve misericórdia e decidiu restituir a vida dele, assim como Deus está aqui para trazer restituição para a sua vida. Eu venho dizer para você, não importa onde foi que você decidiu errado. A Bíblia diz que Sansão chega diante do Senhor, amarrado, cego, sem os dois olhos, e ele clama ao Senhor. Ele faz uma oração. Ele faz uma oração. A oração está em Juízes 16, 28. Ele diz assim, Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor, peço-te que lembres de mim e dai-me força, pelo menos mais desta vez. Fala comigo. Senhor, tenha misericórdia e me dá uma oportunidade. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Diz novo, Senhor, tenha misericórdia das decisões erradas. E tenha misericórdia. E me dá a oportunidade. Mais uma vez. Eu quero declarar que a sua oração chega diante do Senhor. E você sabe a história, Sansão foi restituído do seu chamado. Embora ele tenha morrido, mas ele cumpriu, a Bíblia diz que ele fez muito mais na morte do que em vida, por causa do quebrantamento. Sansão foi restituído. Eu quero concluir essa mensagem com uma parábola de Jesus que você muito conhece. Lucas capítulo 15, não vou ler, versículo 11 a versículo 32. Não precisa projetar não, tá? O pessoal não lê, só fique ligado a mim. Essa é a parábola do filho pródigo. Você conhece a história? A Bíblia diz que, certa ocasião, um filho chegou para o pai e tomou uma má decisão. Pai, não preciso mais do Senhor. Quero viver sem o Senhor. Cansei de ficar em casa. Lá fora é melhor do que aqui dentro. Me dá grana e eu vou vazar. Estou fora. Ele fez uma má escolha. E você conhece, ele sai, gasta o dinheiro dissolutamente. E essa má decisão dele
levou ele ao fundo do poço. Diga assim, más decisões levam ao fundo do poço. Na vida de Sansão, na vida do filho pródigo e na minha vida. Más decisões é terrível. E quando aquele rapaz estava no fundo do poço, comendo comida de porco, a Bíblia diz, faz assim com o dedo, caiu em si. De novo, caiu em si. Presta atenção. Quando você cai em si, é o primeiro passo para você interromper um processo de maldição sobre a sua vida. Vou dizer assim, errei. A Bíblia diz que caiu em si. Essa consciência de que o lugar que você está indo é furada. As decisões que você tomou estão te levando para um caminho terrível. E a única maneira de você viver isso é se você cair em si. Você precisa olhar para dentro de você e falar, errei, pequei. Tomei as decisões que eu não devia ter tomado. Humilhe-se diante do Senhor. Humilhe debaixo da potente mão de Deus. E Ele te exaltará. Nessa manhã, eu venho para você, nesse dia, não sei que horário você está vendo essa mensagem, deixa eu dizer para você, hoje é dia de cair em si. Hoje é dia de olhar para você, talvez as suas decisões não tenham sido tão drásticas quanto a de Sansão, talvez você não tenha tido consequências tão danosas quanto Sansão, mas você sabe onde foi que você errou e o que deu errado. Uma escolha de uma profissão errada, uma escolha de uma pessoa errada, uma escolha de um amigo errado, uma escolha de uma compra errada, uma escolha, sabe, de um sentimento errado, de um posicionamento errado. Você sabe onde você errou. E se você quer mudança, se você quer restituição, cai em si hoje, em nome de Jesus. Porque Deus está pronto para te restituir, a mim e a você. Deus está pronto para te restituir. Mas você precisa cair em si. É encontrar um lugar de arrependimento. Assumir, errei. Errei. Tomei a decisão que eu devia ter tomado. Escolhi errado. Primeira coisa, cai em si. Isso vai começar a interromper o processo pelo qual a desgraça está na sua casa. Segundo, se arrependa. Meu Deus, se arrependa. Presta atenção. E aqui eu queria que você prestasse muita atenção. Existem duas coisas que você precisa definir. O que é arrependimento e o que é remorso. Ok? Deixa eu explicar para você o que é arrependimento e o que é remorso. Tá? Aí você está olhando aqui, deu tudo errado. Deu tudo errado ali. Deu tudo errado. Tudo errado. Aí, saindo. Você está indo na direção errada. A Bíblia diz que pecado é errar o alvo. Você está indo na direção errada. Tá? Está indo na direção errada. Tomou as escolhas todas erradas. Tomou as escolhas todas erradas. Tudo errado, tudo errado, tudo errado. Aí chega num determinado momento, você cai em si. Fala, caramba, está ruim. Sabe, você descobre que tem duas coisas que você pode fazer. Uma, você pode dizer assim, Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa, me perdoa, me perdoa e me perdoa. Se você estava andando na direção errada, encontrou um lugar de arrependimento, de confissão, mas continua fazendo a mesma coisa, isso é remorso, dor de consciência. Isso não muda a vida de ninguém. Não é o que você fala, é o que você fala ligado ao que você faz. Eu estou indo na direção errada. Oh, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, me perdoa. E continua andando na mesma porcaria que está indo, no mesmo lugar que estava indo. Isso é remorso, não é arrependimento. Arrependimento é quando você está tomando decisões erradas, está levando você para um lugar ruim, está levando você para um lugar ruim. E de repente, você cai em si e diz, Senhor, me perdoa, e você se converte. Se você estava indo para lá, estava dando errado, você muda a sua trajetória. Isso é arrependimento. É deixar o que você estava fazendo e voltar-se por causa do quebrantamento diante do Senhor. Não adianta você ouvir uma mensagem dessa, cair em si e continuar fazendo a mesma porcaria e tomando as mesmas decisões que você tomava. Pelo seu orgulho, pela sua soberba, pela sua prepotência, pela sua altivez, pelas suas escolhas erradas. É manhã de conversão. É manhã de dar uma volta e mudar a trajetória. Aquele menino falou assim, levantar-me-ei, caindo em si, voltarei e irei ter com meu pai.
eu não posso continuar nessa rota de fracasso. Eu vou fazer a volta. E eu vou voltar para o braço do papai. Porque é nesse lugar que tem a segurança. É manhã de se levantar. É manhã de conversão. E é manhã de voltar para os braços do pai. Não importa as decisões erradas que foram tomadas, que levaram eu e você a chegar onde chegamos. Importa que nessa manhã, ao cair em si, nós possamos ter uma atitude de conversão. Mudar a rota. Entrar no lugar. E o texto é muito lindo. Aquele rapaz volta, encontra o pai e fala: pai, pequei. Pequei. Eu pequei. Não fico justificando, pequei. Pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. Sequer me acho digno de ser chamado seu filho. Faz qualquer coisa, me dá um emprego, deixa eu servir a casa, deixa eu ser como um dos seus jornaleiros. Essa atitude de quebrantamento levou aquele menino à restituição. Aquele pai falou assim: não, filho, não. Deus não é Deus que ignora um coração quebrantado e contrito. Deus não é Deus que ignora um coração quebrantado e contrito. Deus não é Deus que ignora um coração quebrantado e contrito. E aquele pai pega aquele menino e restitui a ele o anel, restitui a capa e restitui o lugar. Essa é uma manhã de restituição, de chamado, de ministério, de propósito, de casamento. Essa é uma manhã de restituição. Fique em pé, por gentileza. Fique em pé. O que eu tentei colocar para você é que as nossas más escolhas, elas nos levam a perder muita coisa. Mas o encontro com esta verdade, apesar de estarmos colhendo coisas horríveis pelas más escolhas, esse quebrantamento, essa conversão e esse retorno para a casa do Pai leva a gente a ser restituído de um lugar de honra. Feche teus olhos, eu quero que você entenda nessa manhã que Deus é um Deus de restituição. Não importa o que você e eu perdemos pelas más escolhas que fizemos, sejam elas relacionais, sejam elas comportamentais, sejam elas matrimoniais, sejam elas espirituais, ministeriais. Eu quero dizer para você, essa é uma manhã, esse é um dia de cair em si, se converter e voltar para o lugar que papai quer. Aonde você está, faça uma oração ao Senhor. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Hoje Deus está atento ao seu clamor. Ouça, ouça. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
coração, dizendo: Senhor, eu me arrependo das más escolhas que eu fiz. E nessa manhã eu clamo por restituição. Eu tomo a decisão de encontrar no meu coração um lugar de arrependimento das más escolhas. E eu sei que o Senhor é um Deus da restituição. Assim como o Senhor restituiu a Sansão, assim como o Senhor restituiu aquele filho pródigo, o Senhor restitui a mim também. E eu libero restituição sobre a sua vida, seja no matrimônio, seja no ministério, seja na vida empresarial. Eu declaro restituição sobre a sua vida, sobre o teu chamado. Nessa manhã há uma presença de Deus nesse lugar. Há uma presença de conserto e de acerto nesse lugar. Oh, Shabaloqueanda lá, Bassari andalás. É tempo de se humilhar, cair em si, confessar, voltar atrás. E você vai viver a restituição. Eu sei que Deus está me chamando a atenção de pessoas que perderam oportunidades preciosas, emprego, empresa, porque não oraram, porque não buscaram a Deus, e estão pagando um preço elevadíssimo por causa disso. Pessoas que assumiram relacionamentos que não deviam ter assumido, e estão pagando um preço. Mas Deus é um Deus que age nas circunstâncias adversas. Apesar das nossas más decisões, Ele entra neste processo, e Ele nos ajuda a resolver, e Ele nos restitui. Esta manhã eu libero a restituição sobre a sua vida. Não porque somos merecedores, mas porque o Espírito nos quebranta. Não porque tomaram algo da gente, mas porque as nossas decisões e escolhas foram inapropriadas, foram insensatas, foram orgulhosas, foram distantes de Deus. Perdoa-nos, Senhor, a desobediência. Perdoa a falta de temor. Perdoa a falta de uma vida de oração com o Senhor. Perdoa a independência. Perdoa-nos, Senhor Deus. Perdoa-nos. E restitui-nos. Restitui-nos nessa manhã. Pela tua misericórdia. Eu declaro que assim será em nome de Jesus. Receba aí onde você está. Na sua casa, aqui. Não importa onde você está. Receba um Deus de restituição, que age a nosso favor, e que o nosso clamor chega diante dele. O nosso clamor chega diante dele, e ele muda a nossa sorte. Ele vai mudar a tua sorte, em o nome de Jesus. Amém? Diga aleluia. Glória a Deus. Recebeu essa palavra? Doeu? Tá bom. Doeu em mim também, fica tranquilo. Toma seu assento, por favor. Certa ocasião, Jesus estava escrevendo na areia, e alguns homens trouxeram uma mulher que tinha tomado decisões erradas. Ali, decisões erradas. Chegaram para Jesus: Senhor, a lei manda apedrejá-la. Ela não tem direito a perdão. Ela não tem direito à restituição. Ela errou, tomou decisões erradas, e tem que morrer. Tem que morrer. Tem que morrer. E Jesus continua. Até que Jesus levanta, estabelece uma verdade que é tão preciosa de viver. Jesus falou assim: se alguém de vocês nunca tomou decisões erradas, nunca pecou, seja o primeiro a jogar a pedra. Por favor, entenda o que eu vou dizer. Não tem dedo acusando a cara de ninguém. Eu aprendi que o profeta, que tem um dedo para lá, tem 3 para ir daqui, ó. Ele mete um dedo lá, tem 3 acusando ele daqui, ó. Não tem dedo apontado para ninguém. Tem amor da parte de Deus por você e por mim. Todos nós erramos, e todos nós somos alvos da misericórdia do Senhor. Mas o que eu mais amo nesse texto é quando todo mundo vai embora, Jesus chama aquela mulher. E aqui está o segredo para você e para mim. Ela assim: mulheres, cadê aqueles que estavam te acusando pelas decisões erradas? Cadê aqueles que estavam querendo matar você pelas decisões que você tomou? Onde estão eles? Ela olha para ela e fala: não tem ninguém. Ele falou assim: se ninguém te acusou,
Jesus diz: muito menos eu. Jesus é nosso advogado, não é o nosso acusador. Acusador é o diabo. Acusador é o diabo. Jesus não está trazendo acusação. Jesus está trazendo conscientização. Jesus está trazendo ensino. Só que Jesus diz: agora, se arrependa. Não adianta levantar dali e continuar se prostituindo. É só remorso. Vá e não peques mais. Que nessa manhã o Espírito tem te ajudado a entender que se as decisões erradas levaram a gente a viver o que está vivendo, esse momento de cair em si é um momento profético de retomar, de restituição. Mas nós temos que ter uma conversão. Nós temos que voltar e não pecar mais. Porque o papai está de braço aberto para te receber e para te restituir.